E aí galera, aqui no meio do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez. Um anime que volta a aparecer aqui no canal é Dororo, ou Dororo, não sei bem como é que é a pronúncia, mas é um anime que vem trazendo muita coisa nova e muita coisa diferente do seu original. Eu fico realmente besta quando eu começo a ver o original e fico comparando com o anime remake agora, esse novo anime que tá passando nessa temporada. E caramba, velho, o anime original ele tinha uma história tão pesada, só que ele era todo comédia, velho. Ele pegava tudo que era pesado e tipo meio que fazia com que fosse leve e não tivesse peso nenhuma coisa chocante em si, pois era todo comédia. Até os traços eram os traços de comédia mesmo, para mangá de comédia. Então é bem interessante isso, a forma como eles fizeram agora a mudança para um novo estilo de visual, um novo estilo de história. Caramba, ficou bom demais e eu simplesmente estou amando essa história. O que acontece é que nesse episódio a gente vê justamente o início de tudo, ou pelo menos o início de tudo do garoto lá que é o protagonista, pelo menos como ele cresceu e como foi sua vida. No caso, esse episódio é simples, mostrando a relação daquele cara que constrói, no caso, próteses para pessoas que tiveram problemas e também para aqueles mortos ali das batalhas, para que eles sejam enterrados de forma mais digna. E aí a gente vê que ele tem uma relação muito grande com o protagonista. O que acontece é que simplesmente o protagonista ali que é amaldiçoado, ele no caso foi encontrado por esse homem, mas antes disso tem uma longa história por detrás desse cara. O que acontece é que esse cara trabalhou por muito tempo para um clã que era extremamente violento e matou muita gente, e logo após matar eles ainda torturavam e até mesmo deixava de aviso ali para outras pessoas verem os corpos daquele que foi derrotado. E quem era responsável por fazer isso era justamente o Coroa. O Coroa ele tinha que realmente pregar todos os inimigos em estacas, em cruzes e botar de frente para o mar para que ninguém viesse àquela ilha, ninguém viesse realmente querer reivindicar algo, querer lutar novamente com aquele clã. E isso faz com que até mesmo esse personagem não aguente tamanha pressão da loucura que ele está fazendo, onde ele tenta se matar. Logo após isso a gente vê que é passado para outro tempo e a gente vê que ele não morreu, pelo menos é a ideia que dá logo de início, mesmo se você saber se é antes ou é depois daquilo ali, mas realmente ele não teria morrido. O que acontece é que ele justamente começou a ver o que era errado que ele estava fazendo e aí mudou de vida. Interessante é que no momento que ele começa ali a fazer próteses, cuidar do pessoal todinho, todo mundo começa a ver que ele é uma outra pessoa e aí confunde muito com o que era o do passado. E aí a gente vê até mesmo que o seu aprendiz que está com ele ali naquela loja fazendo coisas e ajudando o pessoal gratuitamente, simplesmente começa a receber umas informações sobre boatos que ele era um cara muito ruim. E a gente acaba vendo que ele fica muito arretado e até tenta matar esse Coroa, porque o seu pai foi uma das pessoas que foi morta pelo clã que ele fazia parte. E aí a gente começa a ver que realmente tudo que é feito por esse Coroa é por justamente meio que tirar um pouco da culpa que ele tem pelo tudo que ele fez em todo esse momento. E a gente vê que esse cara acaba se separando dele e em contrapartida ele fica sozinho. E aí é quando ele fica bem triste e lamentando por tudo que aconteceu, onde a gente acaba vendo que ele é um cara amargurado pelos feitos do passado dele. No fim das contas, depois de muita coisa que ele fez durante toda a sua vida tentando se redimir, ele acaba por encontrar justamente o protagonista da história, um dos, né, no caso o carinha ali que foi amaldiçoado. O que acontece é que ele está deitado na beira do rio e de repente aparece lá a canoazinha com o bebê dentro, onde ele encontra e vê que a criança está viva, onde ele não achava que era possível ter uma criança viva daquele jeito, já tendo em vista que justamente foram arrancados todos os membros, todos os órgãos, quase todos os órgãos dele e ficou só algumas coisas daquele ser, mas continuou vivo por conta do que o trato não era matá-lo, e sim tomar algo importante para aquele homem. Então eles tomaram a maior parte de tudo ali. Então o que acontece é que ele pega aquele garoto e começa a fazer próteses para ele, onde ele vai crescendo e vai treinando o próprio garoto com o tempo, onde a gente acaba vendo que ele vai crescendo e
tendo próteses como maior força para ele. Mas aí o que acontece de interessante? Ele ensina a garota a lutar, onde a gente vê que ele realmente vai ficando bom com o tempo, vai explorado mais um pouco sobre a visão dele, como é que ele vê as coisas que são materiais de objetos inanimados, ou pelo menos seres vivos que não tem uma alma em si, ficam verde, e a gente vê que as almas ficam entre vermelho e branco, né? Uma boa, uma ruim. E aí a gente acaba vendo que ele, depois de ensinar o protagonista a lutar bem, realmente o protagonista sai pra caçadas, fazer muitas coisas aleatórias, porque ele não sente dor. Então pra ele, realmente, isso é só um treinamento e não faz nenhuma diferença. Então ele vai até o limite, apesar que ele não tem um limite, né? Tendo em vista que ele não sente dor. No fim das contas, a gente acaba vendo que aí esse cara, ele justamente não sabe muito o que fazer com ele, pois não tem como ajudá-lo mais que isso. Outra coisa realmente notável nesse episódio é que a gente começa a realmente ter a resposta para tudo. Uma das respostas é que realmente ele recupera seu corpo conforme ele mata aquele demônio responsável por ter roubado seu corpo. De todos aqueles demônios daquele salão do inferno ali, que estava ali justamente pedindo, reivindicando algo poderoso ali, ou algo precioso do cara, simplesmente cada um que ele está matando, cada um que ele está encontrando é justamente aqueles demônios que foram libertos. Então quando ele mata um, justamente volta a parte do seu corpo para ele. Então cada parte do corpo dele foi uma forma de os demônios virem para a terra. Então por isso que toda vez que ele mata um, ele pega seu corpo de volta e aquele demônio é selado, é levado para o inferno, vamos dizer assim. O que acontece é que após essas revelações, a gente vê realmente que o protagonista ele conseguiu ter o seu sistema nervoso restaurado, onde ele começa a sentir o calor, começa a sentir dor, e até mesmo fica fazendo um teste, onde ele se lasca sentindo dor, queimando a perna lá. E cara, sobre esse episódio eu só tenho uma coisa a dizer, ele foi muito bonito, ele foi muito lindo, a forma como tratou a história do protagonista, juntamente com a história daquele outro homem ali, foi extremamente bonita e bem tensa, bem pesada. Eu não tô acreditando como esses caras conseguiram mudar tão bem a história do original para esse remake, que é extremamente pesado e extremamente dramático, né? Ele tem uma carga de drama bem grande. Eu tô curtindo pra caramba e eu creio que vocês também estão curtindo. E é isso aí, galera, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera, fui!